Existe uma vida que você está vivendo, e existe a vida que foi destinada a você. Elas correm em paralelo. Uma é a rotina, o cansaço, a luta diária contra uma força invisível que te puxa para baixo, para a distração, para o depois eu faço. É a vida do piloto automático. A outra é uma promessa sussurrada no silêncio da sua alma. É a vida de poder, de clareza, de propósito. A vida onde você não é vítima das circunstâncias, mas o arquiteto da sua realidade. E a distância entre essas duas vidas não é medida em anos, nem em oportunidades, nem em sorte. É medida por uma única decisão, uma única declaração, um decreto. O que você está prestes a ouvir nos próximos 20 minutos não é uma simples mensagem de motivação. É a chave para unificar essas duas vidas. É o método para desligar o piloto automático que te sabota e ativar o comandante que existe dentro de você. Preste muita atenção porque a sua mente é um campo de batalha e hoje você aprenderá a vencer a guerra. Imagine-se no comando de um navio poderoso, destinado a uma terra de abundância. O mapa é claro, o destino é certo. Mas, em vez de segurar o leme com firmeza, você o abandona. Você desce para o convés e se distrai com prazeres momentâneos, com ruídos, com o brilho fácil de coisas inúteis. E o seu navio, essa embarcação poderosa que é a sua vida, fica à deriva. As ondas da opinião alheia o jogam para um lado, as tempestades das preocupações diárias o arrastam para o outro. E a correnteza traiçoeira da procrastinação o leva para longe, cada vez mais longe do seu destino. Você olha para o horizonte e sente a angústia de saber que está fora do curso, mas algo te impede de voltar ao leme. Essa força que te prende não é preguiça, não é fraqueza de caráter. É um programa, um código antigo instalado no seu cérebro. É o código da sobrevivência. Biologicamente, seu cérebro foi projetado para duas coisas: fugir da dor e buscar prazer imediato. Ele não quer o esforço que constrói um império. Ele quer o alívio que dura um segundo. E essa busca incessante por alívio rápido tem um nome: dopamina de baixa qualidade. Rolar o feed, comer algo que não te nutre, assistir a mais um vídeo curto. Cada um desses atos é uma pequena dose de recompensa que ensina ao seu cérebro uma lição perigosa. O conforto é melhor que o crescimento. E assim, a procrastinação se torna uma traição silenciosa. Ela parece inofensiva, mas planta sementes de caos na sua mente, transformando pequenas tarefas em monstros invisíveis e seus sonhos grandiosos em fantasmas que te assombram. Você se torna um escravo do agora, refém do conforto, sabendo exatamente o que precisa ser feito, mas vivendo acorrentado por uma sabotagem que vem de dentro. Mas aqui está a verdade que pode te libertar. Dentro de você existe outro código, um código superior. Não é o código da sobrevivência, mas o código da criação. É a sua consciência, é o seu espírito, é a centelha divina que te conecta com o Criador de todas as coisas. Enquanto o código da sobrevivência opera no piloto automático, o código da criação opera por decreto, por intenção, por fé. Jesus ensinou: tudo o que pedirdes orando, crede que já o recebestes. Ele não estava falando de uma súplica desesperada. Ele estava entregando a senha para ativar o código da criação. Crer que já recebeu é um decreto mental. É uma ordem que você dá ao seu subconsciente e ao universo. Napoleon Hill, décadas depois, traduziu isso para a linguagem da mente e chamou de autossugestão. Ele entendeu que, ao repetir uma declaração com fé, clareza e emoção, você literalmente reprograma os caminhos neurais do seu cérebro. Você pega o sistema de recompensa que te viciava na distração e o treina para sentir prazer no esforço, para desejar o progresso. A oração que cria e a autossugestão que constrói não são duas coisas diferentes. São a mesma força, a mesma verdade. É o poder da sua mente focada, quando alinhada com o espírito, para dar novas ordens ao seu corpo. Você não precisa lutar contra a sua biologia. Você precisa liderá-la. Você precisa parar de negociar com a sua mente preguiçosa e começar a comandá-la como um general comanda um exército.
E o campo de treinamento para esse general é um ritual diário de 20 minutos. Um ritual que vai transformar a fé em ação, a intenção em resultado e a sua vida em um milagre contínuo. Chegou a hora da virada. O primeiro passo deste ritual sagrado é o decreto da manhã. Antes de pegar no celular, antes de deixar o mundo exterior invadir sua mente, você vai dedicar os primeiros 5 minutos do seu dia para dar a ordem. Sente-se, respire fundo e declare em voz alta. Não como quem pede, mas como quem afirma uma verdade já estabelecida. Diga: eu não sou meus impulsos, eu não sou minha preguiça. Eu sou o comandante da minha mente e o arquiteto do meu dia. Hoje, eu escolho agir com foco, com força e com fé. Cada ação que eu tomar hoje me aproxima da versão de mim que Deus me criou para ser. Eu sou guiado. Eu sou forte. Eu sou próspero. Eu já recebi a vitória de hoje pela fé. Ao fazer isso, você não está apenas dizendo palavras bonitas. Você está ajustando sua química interna. Você está dizendo ao seu sistema de dopamina qual é o alvo do dia. Você está transformando sua mente em um altar. E essa declaração é a primeira oferta. A oferta da convicção. Agora entramos no segundo passo, os próximos 10 minutos. A visualização da vitória concluída. A fé não é fé se não tiver uma imagem. O cérebro não trabalha por palavras vagas. Ele trabalha por imagens emocionalmente carregadas. Feche os olhos e visualize não o processo, mas o resultado. Se o seu desafio é vencer a procrastinação em um projeto, não se veja lutando para começar. Veja-se no final do dia, com a tarefa concluída. Sinta a onda de alívio, de orgulho, de poder. Sinta a paz de ter cumprido o que prometeu a si mesmo. Torne essa imagem tão real que seu corpo comece a sentir as emoções da vitória antes mesmo da batalha começar. Isso é o que a Bíblia chama de crer para ver. Você está sentindo agora a recompensa futura e isso engana o seu cérebro. Ele começa a liberar dopamina não pela distração, mas pela antecipação do sucesso. Você começa a desejar o esforço, porque sua mente já provou do sabor da conquista. Esta é a fé aplicada. É a sua oração tomando forma dentro de você antes de se manifestar do lado de fora. E então, o passo final, os últimos 5 minutos, o mais crucial de todos, o movimento da fé. A fé sem obras é morta. A declaração e a visualização são o motor, mas a ação é a ignição. Assim que terminar a visualização, você deve executar uma ação imediata, pequena e inegociável na direção do seu decreto. Use a regra dos 5 segundos. Não pense, não hesite. Levante-se e dê o primeiro passo. Se o seu decreto foi sobre foco, abra o documento e escreva a primeira frase. Se foi sobre saúde, calce o tênis. Se foi sobre restaurar um relacionamento, escreva a primeira linha da mensagem. A ação não precisa ser perfeita, ela só precisa acontecer. Este pequeno movimento é um ato físico que sela o seu decreto. É você mostrando a Deus e a si mesmo que sua fé não é apenas uma ideia, é um compromisso. É o seu corpo obedecendo ao comando do seu espírito. Este ato quebra a inércia, aciona o efeito Zeigarnik, que faz seu cérebro querer terminar o que começou e prova que você está no leme do seu navio. Você não está mais à deriva, você está navegando. Este ritual de 20 minutos, decreto, visualização e movimento, feito todos os dias, sem falha, vai operar uma transformação profunda. Você deixará de ser alguém que espera pela motivação e se tornará alguém que gera a própria motivação. A procrastinação perde força, não porque você luta contra ela, mas porque a sua mente está ocupada demais, focada demais na recompensa do propósito. Você começa a entender que os talentos que Deus te deu não foram para ficarem enterrados sob desculpas, foram para serem multiplicados, e multiplicar exige movimento. E aqui está a verdade mais profunda. Deus não pode guiar um barco parado. É quando você começa a remar mesmo sem ver o porto, que Ele direciona as águas, que Ele envia os ventos favoráveis, que Ele abre os caminhos. Sua pequena ação de fé libera a intervenção divina em escala massiva. E o que acontece quando você falhar? Porque você vai falhar. Haverá dias em que o piloto automático vai vencer.
dias em que você vai procrastinar. E é aqui que a maioria desiste. Eles transformam um erro em uma identidade. Eu sou assim mesmo. Não, o erro não é o fim, é parte do treinamento. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes e se levanta. O que te define não é a queda, é a velocidade com que você se levanta. Quando você cair, não se entregue à culpa. Trate-se com firmeza, mas com compaixão. Respire e diga: eu aprendi e agora eu continuo. Retome o ritual no mesmo dia. Não espere a segunda-feira. Não espere o próximo mês. Retome agora. A sua constância em se levantar é mais poderosa do que a sua perfeição em nunca cair. Deus não espera que você seja perfeito, Ele espera que você não desista. Ele prefere um filho que age e erra a um filho que nunca tenta por medo de falhar. Porque em cada erro há uma lição, e em cada lição há um crescimento que te prepara para um nível de bênção maior. Seus fracassos do passado não são sua sentença, são degraus. São o treinamento invisível que Deus usou para forjar a força que você precisa para a vitória pública que está por vir. Então entenda de uma vez por todas. A vida que você deseja já existe. Ela está esperando que você se alinhe a ela. E esse alinhamento não é um evento, é uma prática diária. É a decisão consciente de viver pelo código da criação, não pelo código da sobrevivência. É escolher o propósito eterno em vez do prazer momentâneo. É ter a disciplina e o autocontrole, não como uma punição, mas como a expressão da verdadeira liberdade. A liberdade de governar a si mesmo. Porque o homem que governa seus desejos, governa seu destino. E quando você une a fé que declara, o propósito que guia e a disciplina que constrói, você se torna uma força da natureza. Você se torna imparável. Não porque as dificuldades desaparecem, mas porque a sua força interior se torna maior que qualquer obstáculo exterior. O impossível começa a se tornar realidade. Portas se abrem, pessoas certas aparecem. E você olha para trás e percebe que tudo, cada dor, cada erro, cada lágrima, estava te preparando para este momento. O momento do seu despertar. A pergunta agora não é se este método funciona. A pergunta é: o que você vai fazer com ele? Você continuará sendo o passageiro de um navio à deriva ou vai assumir o leme com a força de um decreto? A escolha é sua. O tempo é agora. O poder já está dentro de você, esperando pelo seu comando. Então levante-se, respire fundo e saiba que o universo inteiro e o Deus que o criou responde à mente que crê e à mão que age. Você não nasceu para ser mediano. Você nasceu para manifestar a grandeza. Comente aqui embaixo como um ato de fé, como o primeiro passo do seu decreto. Eu vivo pelo decreto, não pelo acaso. Grave essa verdade na sua alma. E se esta mensagem despertou algo dentro de você, não guarde para si. Curta este vídeo para que essa força chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente e seu espírito. E compartilhe com alguém que precisa ouvir que a guerra interior pode sim ser vencida. Lembre-se, o seu futuro não é algo que você encontra. É algo que você constrói, um decreto de cada vez. Obrigado por me acompanhar até o fim. Isso prova que você está pronto. Agora, vá e construa.